Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 24 de março de 2023, sexta-feira, o dia que a virtude prevarica, o dia que ouvimos a população, o dia que discutimos coisas muito sérias aqui no Café Belgrado. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Vocês não estão vendo, mas eu estou, viu? Vestindo a camisa do grande selecionado francês que venceu a Copa do Mundo de 98. Aleleblé, Lucas, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, curioso, né? Você falar em Alele Bleu, porque eu tava pensando nesse momento em uma banda azul, né? Renato e seus Blue Caps. Porque antes de começar a gravar aqui, Guilherme, citei Hey Jude, né? E você cantou uma versão nacional de Hey Jude, né? E eu lembrei do meu sogro me contando que ele era um aficionado por música, junto com os amigos e tal. E aí rolavam as bandas lançando músicas em inglês com um pseudônimo. Bandas nacionais lançando músicas em inglês com pseudônimo, como se fosse uma banda estrangeira. Ok? Mais ou menos. Lançavam discos assim como se fosse uma banda estrangeira. O nome deles era o nome em inglês? Isso, era outro nome. Assim, eles tinham a banda em português, mas lançavam com pseudônimo, com outra banda, tudo em inglês, sabe? Para fingir que era uma banda estrangeira. E também rolava traduções, né? Dessas que o latino faz hoje, né? E todo mundo sabe que é cópia. Mas nessa época o acesso à informação não era tão grande. Então rolavam músicas traduzidas para o Brasil que nem todo mundo sabia que era uma música estrangeira. E eu tava lembrando de Renato e seus Blue Caps, né? Versão. Mas algumas são bem traduzidas. Por exemplo, feche os olhos e sinta um beijinho agora, né? Que é Close your eyes and I kiss. Tomorrow I miss you. E a minha esposa, por exemplo, cresceu ouvindo Feche os olhos e sinta um beijinho agora, né? Então, um salve aí para todos que curtem um Beatles em português. Aliás, né, imagina, tem um filme de 2019, eu acho, que é uma realidade alternativa em que os Beatles não existem, só que o cara, esse filme é legal, velho. Aí o cara chega nesse mundo... Yesterday, né? Chama. Yesterday. É um dos melhores filmes de multiverso, Guilherme, falar que isso aqui agora. É verdade. As pessoas falam muito em Marvel, mas fica aí a muito dica, louco, assim. Não é spoiler, tá? Porque esse é o plot, né? Então não é spoiler. Isso. Mas assim, imagina, ele tá de bobeira, ele passa lá pela experiência que fez com que as pessoas esquecessem dos Beatles. Todo mundo do mundo esqueceu, menos ele, né? Não é menos que esqueceu, é que não existia. Isso, não existia. Nessa realidade alternativa, os Beatles não fizeram sucesso. Não fizeram, não existiam mesmo com... Eles existiam as pessoas, né? Inclusive, enfim, aí já seria spoiler. Mas... ele chega num churrasco lá, num almoço, pega o violão e começa, né? Yesterday, all my troubles. Aí as pessoas ficam chocadas, assim, caramba, é sua? Meu Deus, que música linda. Nossa, como assim é minha? Yesterday. Esse é o plot do filme. Pô, onde que tá? E qual streaming tá isso aí? Pô, é realmente, assim, muito leve. Cara, eu acho que eu vi na Globo, então deve ter Globoplay esse filme. Vamos ver onde que tem. Tá no Netflix esse filme, pelo menos notícias de 2022 é essa. Tá no... Pô, pior que agora parece que não tá mais, hein? Pô, agora tem que pagar pra assistir, velho. Mentira. Só tem pra alugar online, viu? Pô, meio triste esse desdobramento final. Então não assiste não, gente. A não ser que vocês, de repente, achem aí na TV aberta, na internet aberta, aí vocês assistem. Na internet aberta é ótimo. E, cara, eu achei até que você ia citar, já que você trouxe aí o Renato e seus Blue Caps, né? Porque hoje, ser claro, né, Guilherme? Hoje é dia de a virtude prevaricar, né? Cara, então, eu não sei nem o que nós estamos falando. Aliás, a rodada maravilhosa de NBA de novo ontem. Um dos finais de jogos mais insanos que eu já vi. E, cara, eu vejo basquete todo dia. March Madness muito legal, continua com Cinderela indo longe. Mas tem que discutir uma musiquinha dos anos 60, 70, 80, né? E você falou do Renato e seus Blue Caps, e pra mim é uma das traduções mais, sei lá, mais assustadoras aí desse período.
é deles, né? Aquela que eles cantam. Deixa essa boneca, por favor. Que é terrível, né, cara? A gente já discutiu esse tema aqui com a Kelly Key. Mas, cara, se você parar pra pensar que eles traduziram, né? Should have known better. Sabe, né? Ah, should have known better Aham. than I get like you. Eles traduziram com deixa essa boneca e faça-me um favor, deixa isso tudo e vem brincar de amor. Peraí, né? É, não dá, Peraí. né? Pelo amor de Deus. Cometido pelo amor de Deus tava Tava, muito. e é às vésperas de ser criado, né, Guilherme? Inclusive foi um dos motivos aí da criação do Comitê do Pelo Amor de Deus. Foi deixa essa boneca, né? É isso. Cara, inclusive, ao procurar aqui se era mesmo Renato e seus Blue Caps, não só era mesmo, como tem uma versão de 2021, ou seja, o Comitê do Pelo Amor de Deus não foi capaz de frear, dessa música com a banda Calypso, velho. Existe isso. Ah, Eu não sei não, como, velho. eu não sei como é que eu vou gravar Cara, esse mas eu vou episódio sem defender aqui ouvir o Comitê isso. do Pelo Amor de Deus. O Comitê do Pelo Amor de Deus, ele tem algumas jurisdições que ele não trabalha, né? Banda Calypso é uma que, assim, porra, não consegue adentrar de jeito nenhum, né? Não dá. Tudo tem limite, né, pro Comitê do Pelo Amor de Deus. É, os caras fazem um belo trabalho, Guilherme, mas algumas coisas escapam, né? É Passam isso. impunes, né? Guilherme, hoje é dia de Pebble Pop aqui, né? No Epa! episódio By Odyssey. Pebble Pop é um quadro do Café Belgrado importado do Jalen Rose, né? Jalen Rose Pô, nem e o lembrava disso, David velho. Jacoby, que era Boss Move, né? É Boss Move ou não, né? Soft move. Soft move ou boss move? Isso. E aí a gente traduziu como Pebble Pop, né? Pebba sendo lógico algo que não é boss, né? Não é boss move. E pop, pô, bom demais, né? É. Então, qual é a diferença hoje, né? E por que que eu pensei nisso? Porque ontem fomos brindados, né? O mundo do entretenimento, o mundo do futebol brasileiro foi brindado com o Não, protesto da torcida do não. Cruzeiro. Foi por isso que esse É, episódio existe? é por isso que esse episódio existe, velho. Por quê? Porque o Cruzeiro mudou o mascote meio do nada, né? Aliás, 20 anos do mascote, eu acho que era isso. E aí a comemoração dos 20 anos do mascote é mudar completamente o mascote, né? E aí a torcida ficou revoltada com as mudanças, né? Com a maneira que o novo mascote ficou, né? Com o redesenho do novo mascote. Tem que ter muito cuidado com o design, né, Guilherme? Design é algo assim que você não pode levar de bobeira, né? Tem que ser Não dá. Dave Moura ou superior, né? Você não É pode isso. nunca. Vamos pegar meu primo que é designer para fazer o mascote do Cruzeiro, né? Não pode. Não dá. E aí, Guilherme, tem que também estudar as bases, né? Aparentemente o designer do Cruzeiro não estudou as bases e quando lançou o mascote foi inundado aí de Foi de base, né? reclamações. Foi de Estudou as base. bases e foi de base. A ponto da torcida do Cruzeiro, um organizado do Cruzeiro, ir para frente do CT e gritar. Vou respirar um pouco aqui, Guilherme, porque eu não quero ser afetado aí, né? Eu quero trazer aqui um fidelidade jornalística. Ronaldo Gordão devolve o Raposão. Pô, Eu não tentei, mas sabia aqui. que era por causa do mascote. Eu achei que era pra ele devolver o time, velho. Não, eu Eu mandei não pro Gui. sabia Mas eu te disso, mandei velho. a foto do mascote, velho. Não, sim, mas eu não entendi, eu não liguei uma coisa a outra. Eu achei que o próprio Cruzeirense estava chamando o Cruzeiro de Raposão, entendeu? Mas, Guilherme, a sua dúvida é honesta, sabe por quê? Por que é honesta? Porque quando o time passou por um perrengue aí no último mês, a torcida foi protestar cantando Ronaldo Gordão vem dar satisfação. E aí eu queria abrir esse podcast Cara, por trazendo. que essa gordofobia com o Ronaldo? Cara, por que tem que. É sempre. Não tem nenhuma outra palavra que termina com ão pra eles usarem, velho. Ronaldo, vacilão. Já que vai usar o aumentativo, porque a gente pode até dizer assim, né? Se fosse uma palavra que não é aumentativo, para não entrar na rima pobre, você acaba usando. E Isso. aí, enfim, né? Licença Se o poética. sobrenome dele fosse Nazarão, né? É Ronaldo Nazarão, devolve o Raposão, É, podia ser. isso. Mas assim, é só para usar um aumentativo de gordofobia, do nada, né? Eu queria te perguntar assim, né? Levando em questão que o cara é um dos maiores ídolos, né, da história do Cruzeiro, Então, não é. Queria dizer só isso aqui. Queria começar mas por isso. os cruzeirenses acham. É, Eu mas já eles ouvi estão de de brincadeira. cruzeirense isso. É, mas é o Breno? É o Breno. Então não conta.
Então Tem que temos ouvir que fazer dos um cruzeirenses. temos que falar com Revinho, com Isso, Eldinho, né, isso. com Vamos abrir uma Cláudio. pesquisa aí. O Ronaldo é um ídolo da história do clube, porque o cara jogou 2 anos lá. Ok, fez 5 Mas o gols no Ronaldo jogo. pensa que é ídolo também, né, porque ele Mas aí é narrativa, né? Aí, assim, é. ele é um ídolo brasileiro. Ele é um grande ídolo brasileiro. Um dos maiores ídolos que o Brasil tem, assim. Acho que Entre uma das. os clubes do Brasil, ele é mais querido pelo Cruzeiro ou pelo Timão? Ele fez, assim. Acho que pelo Corinthians ele é mais querido. Ele ganhou uma Copa do Ah, é? Brasil, ganhou um Paulista. E, assim, ele significou uma retomada, né? O time tinha acabado de voltar da Série B e fez coisas muito belas. Mas ainda assim, ele não pega top 10 da história do Corinthians de ídolo, entendeu? Então, mesmo Do eu achando. Cruzeiro, acho que do Cruzeiro ele pega. Mas como, cara? Não tem como. O Cruzeiro é muito grande. O Cruzeiro tem Tostão, tem Alex, tem. Gibas, o problema do ídolo idoso é que você bota uma foto em preto e branco na internet, aí fala, se o Rafael Veiga é top 10 na história, esse cara aqui é o quê, né? E aí vai ter influência com verificado metendo, Foi esse bom cara é isso aí. muito bom, mas Rafael Veiga chora, né? Ele é top. E o cara do E preto e não branco era, era um né? boliviano que jogou muito mal, né, pelo Palmeiras. É isso. Então, o ídolo idoso, o pessoal meio que ignora, né? Ok. Mas vamos fazer essa enquete, saber se ele Vamos é fazer de essa enquete. fato um ídolo. Mas o que É. eu quero dizer é o seguinte: não Um tem lugar de volta. fala, né? Não tem volta para um xingamento Ronaldo Não, Gordão. porra, Se velho. você mete um Ronaldo Gordão, você tá dizendo assim, sai do clube, né? Você não pode meter um O protesto como pior, velho. Você lembra o que o Kaká falou esses dias do Ronaldo também, velho? foi o que o Kaká falou, velho. Você não lembra essa do Kaká? Eu vou achar a frase completa porque ela é inacreditável, velho. Ela é uma das coisas assim. Eu não sei por que existe uma coisa dessa. Não sabia que o assunto iria por esse caminho, né? Então vou enrolar um pouco para achar a frase, Kaká mas disse assim. que Ronaldo não é valorizado no Brasil. É só mais um cara gordo andando por aí. Que isso, Kaká, pelo amor de Deus, velho. Cara, por que ele meteu. Ele meteu em inglês essa, né? O pior de tudo é que ele meteu em inglês, você sabia dessa? Acho que ele falou chubby. Cara, eu juro pra você, cara. Cara, a pessoa de 2002 não acerta mais nada, né? Talvez o. Cara, é Tem que impressionante. montar uma seleção para Imagina, levar o Hexa, uma seleção que ninguém acerta nada, Guilherme. Acho que o problema é esse. ele foi numa mesa redonda que tinha Phil Neville, John Terry, assim, os caras que comentam aí futebol inglês, né? Ele tava tentando fazer uma defesa dos jogadores históricos do Brasil, sabe? Falando assim, é um absurdo, né? O Brasil não valoriza seus ídolos, né? Presta atenção, vamos lá. Don't support Brazil. So yes, I know that, but Um pouquinho mais perto aqui. a lot of people in Brazil, don't support Brazil. Sometimes, yes. In this moment right now, a lot of people in Brazil is talking about Neymar, but in a bad way. Why is that? Why is that? Yeah, it's politics. It's Is strange. it politics? Maybe it's something related to politics as well. But we, as a Brazilian, sometimes we don't recognize the talent. If you see Ronaldo phenomenal going around here, man, he's something different. Yeah. When he goes to Brazil, it's just the fat guy. Não dá. Na moral, não dá. Guilherme, não foi chave, não. Ele meteu o fat guy mesmo, hein? Eu achei que era chubby, né? Tem um fat guy. É só um fat guy walking around, acho que é isso. Maluco. Ô, Kaká, pelo amor de Deus, velho. Assim, eu fico imaginando o que o Ronaldo falou, porque assim, o Kaká foi massacrado primeiro pelo conteúdo, né? Que assim, é mentira, né, cara? Que o Ronaldo não anda por aí. O Ronaldo andando, ele não vai ser só um cara gordo, pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus, o Ronaldo não consegue andar no Brasil. Ele é um super ídolo nacional. Nem o Kaká consegue andar no Brasil, ele é muito conhecido. Mas, para além disso, cara, por que o tempo todo a referência ao Ronaldo termina nisso? A gente ri, mas é triste, Lucas, desculpa. Guilherme, mas a pergunta original que eu queria te fazer é o seguinte: protestar mudança de mascote, né? Relevando a maneira do protesto. O conteúdo, é Peppa ou Pop? É super pop, Lucas. Assim, É pop? relevando o conteúdo, relevando Relevando o Ronaldo Gordão, né? Vamos a supor que eles forma, falaram né? Ronaldo Isso. vacilão. Devolve o raposão. Não, é importante, porque. Desculpa, mas devolve o raposão é bom demais. Eu não consigo, sério. Ronaldo devolve o raposão.
é meio inacreditável, assim, né? Ele vai devolver o Raposão? Saiu alguma informação nesse sentido? Ainda não temos resposta sobre isso. Acredito que eles vão tentar um tempo aí, viu, Guilherme, com esse novo mascote. Muita gente comparando aí com o meme daquele Com Licença, né? Que o novo mascote do Cruzeiro deveria estar com aquela roupa do menino de bermuda e sapatênis. Ok. Enfim, mas eu acho pop, Lucas. Acho que respeita as tradições, cultiva aí o legado de mascotes. Aliás, até faz um tempo que eu estou fazendo esse jornalismo investigativo para trazer aqui no Café Belgrado. Você sabe que na NBA existe uma cultura de mascote muito forte, mas mais do que isso, existe um relacionamento entre mascotes, né? A gente vê, por exemplo, Sim. isso é muito legal, de verdade, sem meme agora. É um pouco de meme, mas assim, você vai o jogo do Bulls, por exemplo, o Ben DeBull para mim é o melhor de todos, né? Acho que não tem discussão. Aqui em É o casa GOAT, né? o que faz sucesso é o gurilão do Suns, viu, Lucas? O Francisco fica absolutamente enlouquecido com o gurilão do Suns. Errado ele Mas não assim, tá, viu, Gibbs? mas é um gurilão que não é tão carisma, né? Ele é mais pura violência mesmo, né? E ele tem menos sentido do que o Benny, né? O Benny tem um pouco mais Ele é de. um touro, né, cara? É. Enfim. Mas é legal que, assim, por exemplo, vai ter jogo do Chicago num dia em que não vai ter jogo do time da NFL, do time de hockey, do time de NCAA lá de Chicago e tal. Cara, vai todos os mascotes lá. Cara, direto tem essas porra de confraternização de mascote, né? É. E é uma pena, né? Porque aqui no Brasil a gente tem agora o Raposão acaba de se tornar um clássico, né? É uma pena que. Teve a Copa do maneira. Brasil fez isso, né? Uma vez os mascotes de Flamengo e Cruzeiro foram Foi legal. recepcionados, né, no aeroporto. O pessoal Eu ficou achei meio legal. puto, né? Ah, mas o brasileiro não precisa ser introduzido ainda esse conceito, sabe? Por Precisa. enquanto, é normal ele ter essa recepção. Ele não foi introduzido ainda na cultura. Aqui no jogo entre Ceará e Ferroviário, ou Ferroviário e Fortaleza, eu não lembro exatamente qual. Mas o Tutuba, que é o mascote do Ferroviário, ele deu uma rasteira ou levou uma rasteira do outro mascote. E Mas foi lúdica revoltante. Não, ou rasteira real? que foi derrubado mesmo. Foi violência, né? Assim, os dois estavam juntos, pulando, né? Sendo amigos, e aí um deu rasteira no outro. E a torcida. Os Não é. mascotes ficaram de boa, mas a torcida ficou puta, assim. Cara, mas na real, os mascotes lá dos Estados Unidos, né? Que acho que, assim, não quero ser americanizado aqui, né, Lucas? Acho que a cultura estadunidense é meio tosca muitas vezes. Mas em mascote eles dão aula, né? É benchmarking, né? Que eles fazem. Mas o que eu ia dizer até é o mascote do Santos, acho que não se destaca, viu? Que são duas baleinhas. Pô, eles dão show, Lucas. Os mascotes do Santos, acho que eles. Já vim pessoalmente, inclusive. Ele é inflável, Impressionante. Guilherme dos Santos? É Acredito que inflável. sim. Eles Pô, trabalham mascote com inflável é mascote inflável. diferenciado, né, velho? É muito bom, cara. É muito bom. O Lucas, a gente não ouviu nenhum áudio ainda. Você já notou isso? Ouvimos o áudio do Kaká, né? Salve aí pro Kaká que mandou o primeiro áudio de hoje. Em inglês. Peba, viu, Kaká? Sua participação foi peba. Tem E que o falar pior é aqui. assim, o Kaká, ele tem, sei lá, não sei quantas vezes ele vai na TV inglesa, mas enfim, ele conhece a cultura brasileira, ele sabe como é que funciona o Brasil. E os caras conseguem dar a única resposta possível ali, né? Mas assim, os caras não estão torcendo contra o Neymar por causa de política? Tem isso. Ele quis dizer. Pô, o John Terry sabia mais do que o Kaká. Né? O John Terry tá manjando de política e o Kaká não. O John Terry entendeu o que estava acontecendo, porque o brasileiro estava meio puto com o Neymar, mas o Kaká não. E aí ele meteu aquela do Ronaldo. Não, na verdade é porque o Ronaldo. Cara, desculpa. Vamos seguir. Gibas, abri então o grupo, né, pros amigos do Giannis, né? Se você quer mandar o seu áudio pro Café Belgrado e você não é o Kaká participando de uma mesa redonda americana, inglesa, na verdade, você tem que entrar no Giannis, né? Que é o grupo do Telegram para apoiadores do Café Belgrado de Insider para cima. E o episódio dessa sexta foi passado com uma regra, viu, Guilherme? Clara e simples, que é: Vamos lá. traga uma sugestão ou acontecimento. E a gente vai definir se é peba ou pop. E o exemplo que foi dado foi exatamente gritar: Ronaldo Gordão devolve o Raposão em frente ao CT do Cruzeiro, pedindo a volta do mascote, né? Guilherme, quem mandou primeiro foi o Luke Snow, hein? Grande torcedor do Clippers. Eu tô aqui vendo o OKC contra o Clippers, tá um jogo muito bom. E você é um time claramente muito jovem de um lado, né? Que é o OKC dando muito trabalho. Contra um time mais idoso, né? Tirando, acho que o Bones Highland aí. E o Terce Michael fique jovem, e o resto é a galera de 30 ou mais, né? Que já é a minha fase também.
E aí é o meu questionamento para vocês, considerando esses dois expoentes, né? Velhice e juventude, Steve Ballmer querendo parecer jovem do lado do Clippers, mesmo sendo já um idoso, ele tá sempre querendo comemorações jovens, na vinheta de escalação do time, ele parece atuando ali de uma maneira bem cringe, né, como dizem os jovens de hoje também. E do outro lado, o técnico dos caras é novo, né, do lado do KC. Aí eu queria trazer para vocês uma situação, né, um questionamento sobre a NBA atual. Vocês acham que depois da situação do Lakers, do papai LeBron e de alguns outros experimentos aí, você apostar no jogador mais experiente para um momento decisivo é peba? E você tá apostando nos jogadores mais jovens até para momentos decisivos é pop? Os jogadores experientes, por exemplo, Carmelo Anthony, Dwight Howard, eles são peba para a NBA atual? Meu questionamento para vocês aí. Valeu, meus amigos. Abraço. Opa, Apoiem o Belgrado. A hora que ele ia falar pô, para o Belgradão, você tirou. começou bem demais o Luke Snow, hein? Guilherme, antes de entrar no mérito do questionamento dele, achei curioso ele falar isso durante o jogo, porque após o jogo, o Tyloo respondeu sobre isso, né? Perguntaram pro Tyloo por que o time dele era mais paradinho no ataque, né? Não tinha muita movimentação, era muito isolation e tal. E o Tyloo falou, cara, a gente tem o time mais idoso da NBA, então a gente tem que ter um jeitinho diferente de jogar e tal. Então o Luke Snow com olho clínico, viu, Guilherme? Pautando até mesmo o Olha Tyloo. só. Isso em entrevista coletiva. Aliás, ele falou em Steve Ballmer, saiu um rumor aí lançado pelo Jake Fisher, né, um jornalista bem influente, né, ou que tem boas fontes no mundo da NBA, falando que o Tyloo não está 100% seguro no cargo, né, após essa temporada pode ser que ele seja convidado a se retirar, né, vamos acompanhar com muita atenção essa pós-temporada do Clippers. Falando sobre veterano, se é Pebble ou Pop T, cara, o veterano ele tem algumas maneiras, né? Tem alguns tipos de veteranos, né? Tem aqueles que continuam super craques, como é o caso do LeBron. Isso aí sempre é pop de ter. Tem Esse não é um time, aqueles. né? É uma categoria isolada, né? LeBron, Isso. o maior É, veterano da mas, história. mas por exemplo, o Chris Paul é um veterano top, né? Porra, mas tá longe do LeBron. Não, beleza. Então vou refrasear. LeBron é assim, LeBron, Tem um Tim LeBron Duncan. sozinho. Ok. Kevin Durant tá chegando nessa fase, né? Tem aqueles que são claramente titulares em boa parte das equipes, que aí são esses outros, né? Chris Chris Paul, Paul. etc. Quando o veterano passa claramente a não ser um titular, aí você tem que começar a pesar, né? Ele foi a carreira inteira uma estrela ou foi a carreira inteira um role player, né? Kevin Love, a questão. Vamos lá. Acho que esse é Boa. um bom exemplo. Se ele for uma estrela, como foi Carmelo Anthony, Kevin Love, Dwight Howard, é mais difícil de você encaixar ele como role player. A gente vê isso ano após ano, né? Se ele tivesse sido um role player de carreira, como, sei lá, um Wesley Matthews da vida, um Jay Crowder, um PJ Tucker, ele mesmo idoso vai ter aquela função, né? Ele não vai dizer, nossa, agora eu vou pegar essa bola aqui e vou definir porque eu sei, já fiz isso um monte de vezes, né? Não, ele vai ficar esperando. Será que alguém passa aqui? Se alguém passar, eu vou chutar ou tocar de lado, né? Então, é mais difícil a gente ver esse cara que foi fodão a vida inteira se acostumar num papel secundário, né? Dentro do mundo da NBA. A gente é mais acostumado a ver ou gradualmente esse cara mudando de papel, ou o cara fala, pô, não é pra mim, né? Isso aí. E tem aqueles com algumas limitações bem óbvias, né? Como é o caso do Kemba Walker. O Kemba Walker tem uma dificuldade para ficar na frente de armadores mais jovens hoje, então não é um tipo de armador que, embora a gente veja que ele com potencial ofensivo muito grande, dificilmente ele vai ser decisivo em playoff, né? Vai ser pode até ser decisivo em playoff, vou refazer aqui. Dificilmente ele não vai ser um alvo em playoff, então as equipes acabam optando por outros caminhos, né? Então, né, e o jogador jovem, ele pode se tornar outra coisa ainda, né? Então é mais pop, a equipe se sente mais pop dando chance para jogador jovem, né? Começou bem, viu, Luke Snow, fazendo a gente Gostei. refletir. O grande problema dele, Guilherme, foi fazer a gente refletir demais, né? Hoje é dia de prevaricar a virtude. Boa. Não, mas tá tudo bem também. Mas tá tudo bem, né? Olha o Juan. Fala, Gibas, Nepopop. Aqui é o Juan,
Minha primeira Juan. aparição aqui no podcast. Sou daqui de Niterói, cidade de Mãe de São Gonçalo. Desculpa, podcast errado. Brincadeiras à parte, quero trazer 2 acontecimentos aí dessa última noite. O primeiro foi um game winner absurdo do Isaac Okoro e uma atuação bizarra do Evan Mobley, o novo KD. Podem me cobrar. Esse moleque é o novo Kevin Garnett da NBA. E o Knicks, hein? Gibas. Acho que o Knicks perdeu o gás. Os caras estão até brigando entre si. E é isso aí. Para você que ainda não faz parte do Yannis e não assina esse podcast, assina. E eu quero episódio novo do Reinado. Vai rolar, hein, Juan? Valeu pela participação. Gibas, estreia muito boa de Juan, né? Fica de olho nele aí. Pode ser que hoje vai ter sorteio de voucher, viu? Quem sabe o Juan sai premiado, né? Voucher da Odyssey, o melhor lugar para você adquirir a sua camiseta referente a basquete ou até alguns outros esportes. E principalmente, né, o único lugar que você pode adquirir camisetas ou canecas do Café Belgrado. Então, odyssey.com.br. Hoje tem sorteio de voucher, né? Então, você ser um apoiador do Café Belgrado pode fazer coisas incríveis na sua vida. Né? Guilherme, o Okoro meteu um game winner. Aliás, é legal pegar todo mundo falando assim, nossa, logo o Okoro meteu uma bola, né? Se você pegar o shot chart do Okoro, ele só tem arremesso na temporada, ou no corner, ou dentro da área, daquela área restrita, né? É basicamente isso. Convido aí todo mundo a procurar, né? Shot chart, Isaac Okoro. Você vai ver que ele só tem arremessos desse lugar, né? Então, se ele tá sozinho ali, é um bom arremesso. Eu vi muita gente falando assim, caramba, que cagada, né? Logo Okoro, ele acerta, sei lá, não acerta tanto dali. Mas, cara, é o arremesso dele, né? Ele até falou isso depois do jogo. É o meu arremesso, o Caris Lever confiou em mim. E assim que a bola saiu da minha mão, eu sabia que ia cair, né? Não, e tem mais, né? Pelo contexto ali, assim, foi uma loucura o final de jogo. Você faz o arremesso que você consegue. Isso, né? não foi uma jogada trabalhada. Até se fosse trabalhada, podia ser uma das opções, não, o Coro no corner. Mas não foi. Foi o que aconteceu, foi o que se ofereceu. E, cara, antes da bola cair, quando sobrou pro Cavs, eu pensei, porra, sabia que ia cair. Eu também. Porque o Nets fez tudo para perder esse jogo, o Cavs fez tudo para ganhar, né? Então eu só queria ver como é que ia ser essa vitória. E foi de uma das maneiras mais épicas possíveis. Grande vitória do Cleveland Cavaliers, time jovem que se alimenta desse tipo de vitória, né? Vamos fazer muito pela confiança do Okoro, certamente. Tá muito feliz ele, viu, Guilherme? E aí ele meteu um shade no Knicks, viu, Guilherme? Depois de ter metido um shade de São Gonçalo, meteu um shade no Knicks também. Fala um pouquinho de Knicks, Guilherme, você que é visto aí, não sei até nem porquê, mas como um dos maiores especialistas do Knicks em linha reta do país. É difícil falar do Knicks, Lucas, em maus momentos que você pode se deixar levar por emoções, né? E você sabe que aqui a gente é pautado por... Julius Randle tá se levando por emoções, hein? Puras. Não é a primeira vez, não vai ser a última, né? É o perfil dele, mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. O Knicks tem essa briga, tinha essa suposta briga, né, para buscar o Cavs, não vai rolar. Nesse momento dá para ver que a coisa tá distante demais, né? São as 3 derrotas consecutivas de um e as 3 vitórias consecutivas do outro definiram a posição. O Cavs até tenta uma runzinha para ver se chega, e o Heat também tenta uma run para ver se chega no Knicks, né? Então aquele único duelo que a gente tinha seguro aqui, Cavs e Knicks, pode estar até em risco. Acho que não, acho que vai acabar sendo os dois mesmo. Mas é normal, o Knicks joga no alto nível de intensidade, perdeu jogos que, tudo bem, não é o ideal perder para o Timberwolves, para o Heat e para o Magic, sobretudo para o Magic, mas back-to-back, né, jogo pesado, tinha perdido um jogo difícil para o Heat, é um elenco curto, a gente sabe como é que o Knicks joga, acho que isso não abala não, né, e melhor ainda, né, tem um Rockets daqui a pouquinho, né, bem gostoso. E na sequência aí uma espécie de final contra o Heat para ver se o Heat tem ou não punch para buscar, porque depois o Knicks tem um caminho com 2 joguinhos contra o Pacers
um contra o Wizards. Então a reta final Depois da do tempestade a bonança, né, Gibas? a reta final do Knicks vai ser bem tranquilo. Você acredita nesse ditado, tempestade e bonança, ou é o tipo de coisa que as pessoas falam pra, porra, vamos ficar otimistas? Assim, não existe nenhuma comprovação científica de que, como metáfora, isso valha para a sociedade, entendeu? Assim, É, existe até a ideia de que uma superirrigação, e aí a gente está falando de assuntos agrários, né? Uma superirrigação não necessariamente te garante uma ótima colheita, né? Na verdade, pode até isso. prejudicar. O ideal é assim, depois de uma boa irrigação, a bonança. Mas Sim. depois da tempestade, a bonança é mais um desejo, né? O wishful thinking. É, e sem falar que a tempestade às vezes destrói telhados, né? É isso. Aí qual vai ser a bonança? Ah, Cara, em o sol Maringá, na se sua cara. chove, você não tem noção do que acontece com a cidade, velho. É assim, também lá não chove de, pô, vou dar uma chuvinha, né? Lá é assim, é ou Noé ou não chove. Então quando chove é dilúvio. Boa. Guilherme, Então, por assim, falar em Maringá, Veriato, hein? O homem tá morando em Berlim, muita gente compara Maringá com Berlim. Olá, Gibas, olá, Nepopop, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Primeiramente, deixar claro, né, que esse novo Raposão, ele é bem peba. Quando falaram pro Ronaldo que esse ano não tinha como piorar, acho que ele não entendeu que não era um desafio. Coisa assim, leve Fala do desabafo. Veriato. Cara, meu comentário é bem simples. Na verdade, é levantada para cortar, né, cara? Mas o Austin Reeves, também conhecido como o melhor jogador em atividade de Los Angeles, em linha reta. é peba ou pop esse hype que a gente tá passando aí no lado dourado e roxo da Lagoa de Los Angeles? Pop, pô. Pop. Guilherme, e assim, ele é tipo o Taylor Horton Tucker em hype, só que ele mostrou, né? O Taylor Horton Tucker no Lakers era muito, porra, era hype desmedido, né? Vamos trocar aqui o Taylor Horton Tucker pelo Devin Booker. Por quê, né? Por que existia esse tipo de coisa, de questionamento, né? De possibilidade. O Austin Reeves, pelo menos, tá sendo um líder da equipe, né? Então, pop demais, sem falar que o nosso Lakers tá precisando, né? E o cara tá entregando vitórias até, viu? Então, um salve aí pra toda a Laker Nation. Austin Reeves tá cavando faltas aí como se fosse Trae Young, hein? Um é brabo. Gabissal, Gibas. Vamos ver se sai o áudio dele. Hein? Salve, rapaziada do Café Belgrado, Gabissal na voz. Queria começar aqui, primeiramente, pedindo desculpas pela confusão. Consegues escutar? Eu fiz, né? Eu protagonizei na cabeça de Lucas Nepopop com Pampers, Peppers. Eu assumo a minha culpa nisso, apesar do erro ter sido maior do Nepopop, mas trago aqui que fui eu que trouxe esse tema pro Giannis e ele se embolou todo na hora da rapidez ali, da pressa e soltou essa grande pérola que ficou guardada nos nossos corações. Tô aqui, né? Fui citado ontem pelo motivo da minha depressão profunda, que foi esse final de temporada do Wizards. E, enfim, vamos esquecer o Wizards, que é o melhor que a gente pode fazer. Está nessa época de data FIFA, vários jogos, inclusive lá no Ponte Verde eu tô fazendo um monte de coisa, postando no jogo, gols, resultados. Inclusive um grande salve pro Luiz Leal, atacante São Tomé e Príncipe, que apareceu por lá do nada. E também queria mandar um salve pro Eric, que trabalha aqui comigo, porque toda vez que vocês começam com uma filosofia muito louca, eu começo a dar risada e ele já sabe que são vocês. E eu explico qual é a filosofia. Inclusive, me trouxe que ele já tinha debatido o assunto da Kelly Key entre os amigos. Achei muito curioso isso. Minha constatação pertinente é que ontem teve o jogo da Argentina e foi muito engraçado, porque os argentinos eles ficavam se jogando toda hora, né? Para tentar acabar um pênalti, o jogo contra o Panamá B estava muito difícil. O Messi acertou umas 200 bolas na trave até fazer o gol de falta. Inclusive, no lance do primeiro gol, ele manda uma bola na trave e a bola sobe para o cara fazer o gol. E durante a transmissão, alguém falou, acho que foi na Thaís Matos, meteu 3 bolas na trave, é um gol. Vale isso. Esse que eu jogo para vocês. Vocês que estão filosofando tudo essa semana. Isso é pertinente? Isso pode ser verdade? Na NBA, 3 aros dá uma cesta? Forte abraço, fica a reflexão. Grande Gabissal, grande... Era Éder, Guilherme? O amigo? Acho que é. Salve. Um salve pro amigo do Gabissal também.
Guilherme, aí eu tenho que ficar com as palavras do Skank, né? Bola na trave não altera o placar. E bola na área sem ninguém para cabecear também não costuma ser muito boa ideia, a não ser que seja para finalizar de voleio, né? Porque também é muito bonito. Se for o Bebeto finalizando de voleio, era melhor até do que a cabeçada. Mas sou contra essa ideia de valer ponto, valer cesta, valer gol na trave ou no aro, viu? É uma mudança. E primeiro que a pessoa imagina ter que fazer um placar ao lado contando as bolas no ar ou na trave, né? Então, Ana Thaís Matos, não dá, né? Sou contra aí essa inovação. Sou até a favor de muitas inovações, né? Mas essa aí não vou comprar, não. Eu não comprei também, não. Boa. Guilherme, manda um salve aí pra galera do Paraná, hein? Como é que tá o Campeonato Paranaense? Tá decidido? Pô, não tá, né? Mas o Maringá tomou 2-0 em casa. Cara, tava bom, bem bom o jogo. Maringá macetando, inclusive, né? Pressionando em cima. Aí, até com contribuição do professor Paulo Turra, né? Que deixou o Pablo titular e o Vitor Roque no banco. Aí o Vitor Roque entrou, fez 2 jogadas, 2-0. Atlético em Maringá, né? Agora a volta complicou. Então, tá tudo bem, né? E do Acho que outro por isso lado, o Ramon vai botar o Vitor Roque no banco também, pra poder fazer isso aí. é Estratégia isso. boa. Vai É botar o bom. Rony titular. O Rony Rush fez um gol de bicicleta no treino, você ficou sabendo? Toda chance ele faz um gol de bike, né? Aí Ele é também foda. pode ser uma. Ele é bom de cabeça, né? Tanto pode ser uma bola na área pra ele cabecear ou pra ele meter uma bike. Ele Matheus De curte. Lucas, hein? O homem tá refletindo porque o Thunder perdeu ontem. Salve, Guiba, salve no Pop-Up. Matheus de Lucas falando. Depois de mais uma madrugada sem o inimigo sono nos vencer. Porém, nos maltratando na manhã do dia seguinte, né? Daquele jeito. Que principalmente quem curte NBA sabe. É verdade. Eu queria perguntar pra vocês se vocês não acham meio peba que hoje em dia, para as pessoas que acompanham o basquete, assim, as franquias da NBA eu acho que não tem tanto isso. Mas eu digo mais assim, essa fanbase de internet e tudo mais, sempre ou você tem um time para brigar pelo título, né, para sua temporada valer a pena, ou você tem um time para brigar pelo título, vai bem na temporada regular e tudo mais, ou se você tem ali aquele time intermediário, automaticamente as pessoas já começam a falar em tanque, só quer saber de tancar. Vocês não acham isso meio peba? Tipo, por exemplo, igual o próprio OKC essa temporada. Como eu vim defendendo desde o começo da temporada, que não era uma temporada mais de tanking, não era mais uma temporada para o time perder jogos. Acho que as pessoas nem sempre conseguem assimilar exatamente o que é o tanking, né? Que é aquilo que você realmente abre mão de vencer, você realmente joga para perder. Enquanto, por exemplo, para um time jovem, como era o do Thunder nessa temporada, né, o segundo mais jovem da história da NBA, eu vi a importância de você disputar jogos, você brigar para ganhar jogos e, tendo qualidade, vai acabar ganhando jogos mesmo, naturalmente. Isso é uma consequência. Vocês não acham que essa questão de querer já entrar na temporada perdendo e tudo mais, nessa fanbase, vocês não acham isso meio peba? Sim. Desculpa o áudio longo, mas é porque isso é uma coisa que tem me incomodado bastante. Como se se você escolhesse entre o top 3, top 4, fosse bom. Depois disso, parece que não é tão bom assim. Enquanto a gente tem visto exemplos do próprio J-Dub, que foi a escolha 12, o armador reserva lá do Pacers, o Neymar, né? Que foi, acho que 30, 31, não sei, e está se mostrando um ótimo jogador, enfim. Queria que vocês destrinchassem um pouco isso aí. Valeu, desculpa mais uma vez o áudio longo, grande abraço, ao pai, um Belgradão. Quer mandar aí, Guilherme? Tem vários takes sobre esse áudio, hein? Bom, primeiro ponto é um salve. Vasco. Primeiro é Vasco, velho. Vasco. Pô, o Vasco tá mal, né?
Não tá Aliás, num foi bom momento. acusado de fake news, viu, Guilherme? Por ter falado do Ademar e do César não jogando a final. E a pessoa colocando pra provar que era fake news o print, né? De que eles jogaram de fato a final. Mas a pessoa não explicou o seguinte, que eles não estavam mais treinando, né? O Ademar já tinha ido pra Alemanha, que ele já tinha sido vendido, né? Tava no Stuttgart já. E aí foi liberado pra voltar pra jogar esse jogo, né? E o César também já tava vendido, o Japinha tava vendido também. Então, tudo bem, jogaram, tá, gente? Mas não entraram nas divididas, tava vendido e etc. Pode continuar aqui. Eu acho que eles jogaram e entraram nas divididas, sim. Ok. Você tá diminuindo o título do Vasco. Não tô diminuindo, não, velho. Tá diminuindo o título do Vasco. Jamais Você tem uma faria isso, agenda não. anti-Vasco que eu jamais Que vou deixar isso, velho? prevalecer aqui. Eu já fui acusado de ser o flamenguista mais vascaíno do país. Talvez o flamenguista mais vascaíno tenha uma agenda anti-Vasco também. Mas sim, eu concordo, assim, que chegue um momento em que as pessoas esperam que um processo de rebuild vai ser a solução imediata de um problema e, na verdade, é uma solução longeva, que a maior possibilidade é dar errado. Olha o tanto de time que a gente tem visto sequencialmente escolher mal, e muitas vezes você consegue reconstruir com escolhas que não são aquela que faz você ser o pior, né? Acho que dois casos gritantes até, né? O líder de cada conferência hoje, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic, os caras mudaram a história da franquia e são, o caso do Jokic é até bizarro, a escolha 42, eu acho. Mas o caso do Giannis é a escolha 15, né? Uma escolha que foi esse movimento, né, de conseguir uma escolha alta, um talento via draft, desculpa, não depende necessariamente do seu time ser horroroso. Agora, a gente tem alguns casos recentes que deram a impressão de que, e aí eu acho que é o caso do Sixers bem claro, e acho que o Thunder agora vai ser um caso para se discutir, porque ele dá algumas entradas, né, dá algumas possibilidades e radicaliza em outras, mas acaba sendo caminhos. Eu não acho que exista um caminho obrigatório que os times devam ou não fazer, mas eu concordo que é ruim que essa seja uma opção tão frequentemente visitada. Mas em alguns casos, eu acho que é até estúpido não levar adiante de verdade o processo. Acho que o caso do Jazz, por exemplo, nesse ano, é um claro caso de um movimento que não foi até o fim, um movimento não interessante. Por exemplo, se o Jazz conseguisse ser ruim, que fosse um ano só, a possibilidade dele sair dessa classe com um Banyama, com um Brandon Miller, com um Scoot Henderson, jogadores que são claramente de um patamar diferente, ou, assim, isso não os obrigaria a acertar muito bem com as escolhas que eles têm. Eles são capazes de acertar, né? Acabaram de acertar um pivô que acho que vai ser geracional aí, pelo menos na franquia, vai ser um cara por anos da posição. E imagina se você consegue fazer mal esse ano de verdade, assim, levar adiante de fato um projeto de tanking. Então, eu entendo que é um pouco cansativo que o caminho seja muito esse, mas eu acho que é pior quando você fica no meio do caminho. Acho que se é para fazer, faz direito, né? O meio do caminho nunca é bom. Então, assim, acho que é peba, a cultura a única saída é o tanking, mas acho que se você for fazer, você tem que fazer com um plano, com um projeto, e principalmente, Lucas, com uma hora para sair, né? Você não pode ficar num eterno tanking, porque aí é muito triste, né? O eterno tanking é o caminho para a franquia desaparecer. Eu acho o seguinte, viu, Gibas? Tem meios, né? O que a franquia não pode fazer é não ter um plano, né? Ou o plano ser ruim. Por exemplo, o Washington Wizards tem um plano, mas é péssimo o plano do Washington Wizards, né? O Portland Trail Blazers tem um plano, mas não é legal esse plano do Portland Trail Blazers. Então, as equipes vão fazendo esses planos ruins e vão abraçando, né? Cara, o Bradley Beal tem, a partir da próxima temporada, 5 anos. O contrato, 50 milhões. E aí você vai... O que isso te garante, né? Que você vai ficar em décimo por mais 5 anos, né? Então, assim, algumas equipes conseguem fazer essa movimentação de continuar sendo competitivas enquanto tentam uma remontada, né, de elenco. O Danny Ainge fez isso com o Celtics e agora está tentando fazer isso com o Utah Jazz também, né? Você muda sua estratégia, que
que era de, sei lá, de não ser boa o suficiente, mas você no caminho não precisa se desfazer de tudo. Então essa é uma alternativa bem boa que algumas equipes têm feito, o OKC tem feito isso, né? O Jazz tem feito isso, o Magic tá fazendo isso, né? Olha o que o Magic tá fazendo, o Magic tá tentando, ele não tá abraçando um contrato ruim, não tá, né? O Aaron Gordon é bom aqui, bom pra caramba, velho, Aaron Gordon, mas eu vou ficar dando salário para ele o tempo todo e o time ficar no mesmo lugar? Não faz sentido, né? Vamos procurar aqui um caminho melhor do que esse, né? Então, jogar para perder não é o ideal, tendo jogador jovem, veterano, o que seja, né? Jogar para perder não é o ideal. Agora, se você é o GM e você monta uma estratégia em que perder ou vencer faz parte do processo, e esse processo tem um caminho claro, tem uma estratégia, você fica com flexibilidade no cap, você vai maximizar os seus assets, né? Por exemplo, se você tem um veterano que faz mais sentido em outra equipe do que do que na tua, troca, velho. Ele vai ficar com o cara até acabar o contrato dele, aí acabou o contrato e ele vai embora a troco de nada? Não faz sentido, né? Então o Celtics fez isso, cara, o Celtics trocou Paul Pierce, velho. O Celtics trocou Kevin Garnett. São caras que representam muito, muito para a franquia. O Pierce só tinha jogado lá, né? E com isso acelerou o processo de reconstrução de uma maneira que o Lakers não conseguiu fazer quando optou pelo Kobe Bryant. Eu não estou defendendo aqui que devia ter trocado o Kobe, né? Mas são opções que você toma e que tem consequências, né? Então, acho que ter um plano e esse plano ser bom, acho que é mais importante do que dizer, o time vai competir para ser campeão ou vai tancar, né? Eu acho que você tem que estar preparado aí para se adaptar às realidades dentro da NBA. E sim, você ter escolha alta é sempre interessante, né? O caso do Jalen Williams que o Matheus Lucas comentou veio a partir de uma escolha que não era do OKC, né? Foi a partir de trocas, e aí o OKC tendo múltiplas picks no ano, você consegue acertar, né? No mesmo ano pegou o Osman Dieng e não acertou tanto, né? Então, se tivesse só uma dessas escolhas, podia escolher o Dieng antes, né? Podia ter ficado só com ele, e aí não teria essa comemoração pelo Jalen Williams. Felipe Jardim, hein, Guilherme? Como é que tá a expectativa? Alta, meu Deus. Acho que ele é cruzeirão também, hein? Bom dia, amigos os belgradenses. Bom dia, Nepopop. Bom dia, Gibas. Tem muitos temas para a gente tratar dentro dessa pergunta, né? Podia falar da arbitragem aqui. A arbitragem da NBA vem se destacando ultimamente, como sempre, né? Igual todos os esportes. Podia falar um pouco do Mavis também, que levou o bagrismo para outro patamar, defendendo o lado errado da quadra. Mas o assunto da semana não é relacionado a basquete, né? O nosso amigo Kleber Machado perdeu o emprego aí depois de 35 anos. E eu tenho uma pergunta que ela precisa da opinião de especialistas, não tem jeito. Porque é indiscutível que a carreira do Kleber Machado foi brilhante. Isso é indiscutível. Mas, nos últimos tempos, o nosso amigo Kleber ele vem dando umas escorregadas bem marcantes nas transmissões. Então, eu quero saber de vocês, até para ajudar na recolocação de mercado. Kleber Machado hoje, em 2023, é peba ou é pop? Cara, a minha opinião sobre o Kleber Machado não é mainstream, viu, Guilherme? Vai você primeiro, então. Cara, pra mim dá uma agonia ouvir qualquer conteúdo narrado por Kleber Machado. E eu digo isso com todo carinho no coração pra ele, viu, Guilherme? Acho que ele não tem apreço pelo conteúdo, até mesmo Copa do Mundo. Acho que ele não dava, sei lá, não tinha o estudo necessário, né, das equipes. Se surpreendia, sei lá, podia se surpreender com o Hakimi, o Kleber Machado. As coisas assim, para ele eram surpreendentes, que para mim era surpresa que fosse surpreendente, né? Ele uma vez entrevistou o Jorginho, que é ex-técnico do Palmeiras, e o Jorginho falou que, meu filho era jogador, né, tava com a gente, mas nos deixou.
E o Cléber Machado perguntou se ele foi dispensado, né? E o filho do Jorginho tinha falecido. Então era isso Foi que ele. amplamente noticiado, né? Foi amplamente noticiado. Ele ia entrevistar o Jorginho, não chegou de surpresa o Jorginho no estúdio e falou: Ah. vamos conversar aqui, né? Então, assim, eu não sou um fã do Cléber Machado, mas desejo aí uma boa sorte para ele, uma recolocação de sucesso no mercado. Acho que assim, a gente aprendeu a. Eu cresci ouvindo o Cléber Machado, né? Até porque narrava muito o jogo de São Paulo, né? E no Paraná passa os jogos de São Paulo. Então era na minha memória, assim, na minha ideia, alguém que seguiria depois do Galvão, né? E a saída do Galvão seria substituído por ele. Honestamente, assim, eu não tenho assim tanto desapreço. O Lucas nunca gostou do Cléber Machado, né? Sempre pra ele foi um pouco revoltante ver que o caminho que nos últimos tempos ele foi se tornando meio cult, assim, né? Meio... O pessoal começou a pegar essas coisas meio sem noção dele, né? Não essa do Jardim foi bem pesada, mas outras coisas, assim, né? Que sem sentido e abraçarem como meme, assim, né? Como uma coisa divertida, tá? E o Lucas sempre ficou muito revoltado, né? Pra mim, assim, como é uma voz meio standard, assim, né? Aprendi que essa é o jeito, não me incomodava, né? Até preferia ele do que alguns narradores que a Globo colocavam aí. Que a Globo colocava. O Profundo do Gol era dele? Eu gostava do Profundo do Gol. Profundo. Acho que é dele, hein? Pode ser. Agora, ele tem essa coisa do raciocínio longo, né? De querer Nossa. refletir. Só que muitas vezes é Michael Scott, né? É É, muitas vezes aquele conceito do muitas Michael vezes. Scott de Não sabe pra onde a começar a frase vai. frase e não saber como vai terminar, né? Michael Scott falou que tinha essa ideia, né? De conceito para ele de começar uma frase sem saber onde ela vai terminar. Mas assim, eu tô dando essa volta para fazer uma coisa positiva do Kleber no final. Acho que no nosso meio que anda tão grosseiro, que anda tão toscão, sabe? Um narrador que tenta conversar, que tenta refletir, isso é um fato, velho. Até o Chico Barney fez uma piada, não sei se foi uma piada, né? Foi um texto, é o Chico Barney, né? Fez uma Chico Barneyada, né? Não dá nem a gente não consegue mapear muito bem nunca o que é sério e o que não é, e essa é a ideia mesmo. Mas ele diz, né, que aqueles tempos do Redação Sport TV tinham que ser estudados, né, na comunicação, de tão brilhantes que eram. Eu me lembro, na época, infelizmente, assistia muito CQC, e o CQC usava sempre os comentários do Cléber Machado como as coisas exóticas ditas na semana, porque direto saía uma clássica, assim, né? Mas acho que ele teve um bom caminho. O podcast dele eu achava interessante, achava ele um bom entrevistador nesses podcasts, justamente porque ele ficava falando, e aí o cara que estava junto tentava falar também, né? Então é um estilo mesmo, é um estilo dele. Mas honestamente, depende, né? Por exemplo, qual que vai ser a recolocação aí? Se eu sou um empresário dos ramos do streaming, eu iria no Cléber Machado. Acho uma escolha segura. Agora, é muito caro, né? É um super talento, assim. Um cara de Globo, que o nome traz junto, né? Então, assim, acho um narrador seguro, mas tem isso que o Lucas falou. É possível que ele prefira ficar refletindo durante o jogo do que contar coisas aí de preparação mesmo, né? Então, enfim, boa sorte aí pro Cléber Machado. Não tô aqui pra celebrar desemprego, não. A Central do Apito acabou também, hein? Não teve áudio Nossa, sobre a Central do galera Apito. comemorou muito esse desemprego aí, cara. A estimação tem Megag, viu, Guilherme? Vitor Hugo Vitorino. Bom dia, amigo do Café Belgrado, Guiba no Popop, Vitorino aqui falando. Nova Iguaçu. Cara, esse negócio de troca de mascote aí, eu entendo um pouco que vocês puderem pesquisar, eu como representante da Belgrafogo, posso falar que o Botafogo sempre teve o Biriba e inventaram o Bira também. É um cachorro que parece um tubarão. Depois, se vocês quiserem, vocês pesquisem. E eu entendo um pouco aí a galera boladão aí com o sumiço do Raposão. Que eu queria falar, estou apanhando, né? Tá dando numa loucura. Mas assim, é bom dar essas viajadas, porque Tô gostando disso, hein? acreditou que
que o Botafogo poderia ser campeão brasileiro com o Luiz Castro do técnico, pode acreditar em qualquer coisa, né? Quem acreditou que o Marcos Smart podia ser um All-Star, pode acreditar em qualquer coisa. Então, acreditando assim, suponhando que o Dallas Mavericks não tá numa situação boa. Suponhando, vou até bater na madeira aqui, ó. Se eles não vão nem pro play-in, o que seria uma pena, eu não quero viver num mundo que não tenha o Luka no playoff. Se eles não vão nem pro play-in, e eles vão pra loteria. E se, ó, isso é muita loucura. E se acontece uma loucura e eles conseguem pegar a pick 1? Assim, no sorteio, porra, a maior cagada do mundo e aconteça. Seria Pepa ou Pobre, ou o Pobre, ter Luka e o Wembanyama junto. Eu sei que é muita viagem na minha cabeça, mas é bom pensar, bom viajar. E aí, Gibas? Pelo amor de Deus, né? Isso é uma das coisas mais pops, né? Acho que, primeira coisa, né? Existe essa chance, sim. Vou até... Tô fazendo cálculo aqui no Tankathon. Quantos por cento que eles teriam de chance? É muito baixa, né? A possibilidade disso acontecer... teria que ser assim, não ir nem pra play-in, você tem que olhar aí o percentual do Jazz, acho que hoje é o time que não tá indo nem pra play-in. Hoje o Jazz é o primeiro que não... O Jazz tá em 11º, né? 2%, né? Então, se tiver lá 100 bolinhas, tem 2 só. Teria que ser uma grande, como ele disse aí mesmo, né? Mas seria muito pop, pô, pelo amor de Deus. O comitê do Pelo Amor de Deus já veta qualquer reflexão a esse respeito. É isso, né? 2% de primeira escolha e 9,4% de top 4, né? Então pode não rolar um Wembanyama, mas se você não for nem para play-in, você tem uma chance decente, pelo menos, de pegar um desses principais nomes do sorteio, né? do próximo draft. Guilherme, portenho, hein? Cláudio Marro. Olá, que tal? Bom dia, amigos do Café Belgrado. Claudio Majo desde Buenos Aires, Argentina. Hoje aqui é o 24 de março, como em todos os lados, mas aqui é o aniversário do início lá em 1976 da última ditadura militar, que é o Dia da Memória aqui, e todos vamos para as ruas, para as praças, a dizer nunca mais a ditadura, nunca mais as violações dos direitos humanos. Mas a memória não é uma coisa estática e para trás. Vamos às ruas porque a memória é hoje e para frente, para cada dia, para cada atitude. E se é pego pop, eu não sei. Eu acho que é importante. E no mundo do basquete, é pego pop o assunto de que grandes estrelas, quando estão na marcação, o juiz permite contato, permite coisa, mas entra o reserva que se Embiid pode ir com o corpo contra um atacante e o juiz deixa passar. Paul Reed no lugar do Embiid faz a mesma coisa e o juiz pita falta. Eu acho que tem essa mirada que deixa passar na grande estrela e castiga sempre ao coitado que está no banco de reservas. Um bom dia para todos. Guilherme, que áudio, hein? Que Excelente áudio do áudio. Cláudio Marro. Primeiro, super pop, né? Lembrar Pop demais. da memória. É uma pena que o Brasil não tenha dias assim e um contexto político que isso não é uma obviedade, né? Isso é tomar um lado no Brasil hoje, infelizmente. Quem sabe daqui a um tempo seja uma coisa que seja geral, que não se discuta mais isso, né? Que se discuta no sentido negativo, sempre, né? Que não seja um debate. Falamos até recentemente disso aqui, né? A gente falou lá do filme da Argentina que estava concorrendo ao Oscar. Sobre o Superstar Call, que é isso, né, Lucas? Ele tá reclamando aí dos atletas estrelas que
tem liberdade, primeiro, para receber faltas, mas a preocupação dele até é defensiva, né? Para soltar pancada. É peba, né? A gente não gosta disso, não, mas de fato acontece. Acontece. A gente entende por que acontece, né? Acho que faz parte também de ser estrela da NBA. Os caras. A NBA não quer que o Embiid todo jogo saia com 2 faltas, né? E a gente sabe também de. Agora, a NBA tem uma coisa também. O árbitro da NBA, ele costuma recompensar mais aquele cara que já tem uma vibe defensiva, né? Então, o Drew Holiday, por exemplo, ele pode ser um defensor mais agressivo. O Marcus Smart, ele pode ser um defensor agressivo, porque eles sempre são defensores. O Draymond Green pode ser um defensor mais agressivo, porque eles são jogadores que têm esse pride defensivo, digamos assim, né? Eles defendem duro, com atenção, toda posse. Tem jogador que quer fazer uma defesa um pouco mais agressiva de vez em quando, a NBA é menos leniente, né? Então, acho que não é tanto superstar call, acho que até um pouquinho mais do que isso é a sua... como é que se fala, Guilherme? Eu até usei essa palavra aqui recentemente sobre o Drew Holiday. Ele tem essa reputação, né? É mais até um pouquinho a reputação, nesse caso, do que da parte defensiva. Na parte ofensiva, acho que sim. Superstar call é muito mais fácil você marcar pela mesma jogada uma falta no LeBron, ou no Luka, ou no Curry, ou no Austin Reeves, do que você marcar em outros atletas, né? Que não são estrelas de primeira grandeza como esses. Guilherme, olha agora, hein? E assim, às vezes o LeBron leva um monte de falta que não é dado, né? O Curry leva um monte de falta que não é dado. É muito difícil apitar jogo da NBA, viu? Gabi V. Fala, Nepopop. Fala, Gibas. Opa. Fala, amigo ouvinte. Gabi V retornando aí depois daquele episódio em que eu fui preso ao vivo. Enquanto gravava meu áudio, já tá tudo certo, já está tudo resolvido. Consegui um lugar mais calmo aqui para poder gravar meu áudio. E o meu questionamento ele é bem rápido. Os irmãos ficando fora da Copa do Mundo de basquete, Peba ou Pop? Logo depois de um Cara, argentino, velho. A gente tem duas respostas aqui, né? Para a Copa do Mundo é Peba. A Argentina é uma das Clássico, melhores. né? A segunda grande força do continente americano já há muito tempo no basquete e reveza, né? Às vezes é a Atual principal força. vice-campeão. Isso. Às vezes é a principal força nessas competições. Assim, não é raro. Então, lógico que é Peba para a Copa do Mundo. Agora, a gente sabia que vai ficar à frente da Argentina uma vezinha assim, de cara, já entrar sabendo que ficamos à frente? Isso é pop. Me sinto um pouco mais empoderado, Guilherme. Thiago Silva, hein? Salve, amigos do Belgradão. Um salve especial para o Gibas, para o Lucas. Vim deixar aqui 2 fatos e vocês julgam se é Peba ou Pop. Primeiro deles, que agora Key Alves e todo aquele povo lá esquisito do BBB vai ter mais espaço na Globo em rede nacional do que o nosso querido e amado e lendário Kleber Machado. E o segundo é que o Julian Nagelsmann, técnico do Bayern, foi demitido com 100% de aproveitamento, gente. Ele foi demitido e agora o Tuchel vai assumir o lugar dele no Bayern de Munique, isso faltando 2 semanas para o jogo contra o Manchester City. Quero opiniões de vocês. Vocês acham isso Peba ou Pop? Salve para geral. Apoiem o Belgradão. E cuidem-se. E bebam água. Gostei, é importante, hein? Guilherme, sobre o Kleber Machado já falamos, né? Acho que tá bom de conteúdo de Kleber Machado. Esse é o plot do texto do Chico Barney que eu citei. Ele tá reclamando isso aí que ele falou mesmo, que a Globo tem espaço para Key Alves? Enfim, mais para ele do que pro Kleber Machado. E aí ele fala essa frase que eu falei sobre o que tem que ser estudado. Mas tá tudo bem, já. Por mim tá tudo bem. Agora, sobre o Bayern, eles demitiram uma vez o cara que ganhou a Champions, né? Ganhou a Tríplice Coroa. Ganhou a Tríplice Coroa.
Mas é porque Na as Champions outras alemão, competições eles ganham todo ano, né, Guilherme? Aí é só. e é aí que tá o normal. pipoco, né? Porque ele acabou de perder a liderança da Bundesliga depois de, sei lá, 400 anos, né? E, velho, eu gostava do Julian Nagelsmann, né? Que fala assim que fala. E da outra vez que eles demitiram o cara que foi campeão de tudo, era pra trazer o Guardiola, né? Aí tudo bem. Se você traz o Guardiola, você tá tudo bem. Agora, pra trazer o Tuchel, aí já acho um pouco demais, viu? Ó, o Tuchel é um agora- grande técnico, talvez seja o grande técnico alemão do momento, já foi campeão da Champions e estava disponível. Eu acho que eles fizeram um move de se a gente não fizer agora, o Tuchel vai fechar com alguém em breve e a gente vai perder essa oportunidade. O Tuchel é um técnico Premier League, não é fácil conseguir um técnico desse nível. E, pô, o Tuchel já ganhou Champions League pegando no meio do caminho também, não foi? Aquela que ele ganhou no meio do caminho do Chelsea, ele pegou depois de uma demissão. Vou ter que confirmar depois aí, mas eu tenho quase certeza. Então, eu não achei ruim, não. Agora, se foi pro comportamento, né? Porque assim, quando acontece uma coisa dessa. Foi tipo o Doca? Não. Tem um comportamento ali com treta com jogadores, coisas assim, né? Okay. Se foi por conta disso, pô, o Tuchel também não é fácil, né? Ele acaba de ser demitido do Chelsea, basicamente, sei lá, mas terceira rodada. O Tuchel vem de um time, ele participou recentemente de um time que tinha Neymar, né? Neymar, Messi, Mbappé e tal. Agora vai para um time alemão, né, Guilherme? Pô, mas ele é alemão, velho. Então, mas aí pelo menos acredito que ele tá mais acostumado aí com lidar do que ter que ficar respondendo, ele foi pro aniversário da irmã ou não foi, né? Esse tipo de coisa, acho que vai ser um pouco menos. Revinho, hein, Guilherme? Ele chegou em janeiro no Chelsea. Ele chegou em janeiro no Chelsea e foi campeão da Champions. Gibas, eu tô sentindo aqui que o fato do tema central do episódio ser o mascote do Raposão tá trazendo tudo que é cruzeirense pro episódio, hein? Tô gostando muito disso. Excelente. Ronaldo Gordão, devolve o Raposão. Não, Revinho. Não. Guibas e Neps, bom dia, que é o Revinho de BH. 100% revoltado com o senhor ex-camisa 9 da seleção, tratado pelo vulgo de fenômeno. Estamos tendo nossa resposta aqui, né, Guilherme? Revoltado com o que ele fez com o Raposão, que virou triste, mas ok. Eu queria saber se o Raposão é pebo ou pop, hein? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Se puder meter o jornalista brasileiro com 2 perguntas. Agora, falando de basquete, eu queria saber desse hit. Esse Miami Heat, é pebo ou pop? Porque durante a temporada tá muito esquisito. Eu queria entender isso. Tipo, sexto do leste, o Heat, é isso mesmo? Devo me preocupar? Ou não? É isso, um abraço, amigos, apoiem o Café Belgrado. Cara, o Raposão é pop, né? Isso não tem questionamento. O Jimmy Butler, ele falou assim, me perguntaram quando é que eu ia começar a jogar, né? Agora, acabou o All-Star, fico vendo, né? E ele jogou muito, né? Recentemente tem jogado muito. Tá dizendo por aí no meio dos jogos, né? Que eu sou aquele cara, viu, Guilherme? Então, o Jimmy Butler tá em alta. Agora, caso fique em sexto, o Heat teria que passar para ser campeão do que ficar em terceiro, Celtics ou Philadelphia 76ers. Aí, numa segunda rodada, do que ficar em segundo, que aí seria o outro, né? Ou Philadelphia ou Sixers. E aí, numa final de conferência, provavelmente um Bucks. E aí, depois, quem sobrar do Oeste, né? Então, o Heat se meteu num buraco, né? Então, dificilmente a gente vai ver o Miami Heat com moleza nesses playoffs. Ainda existe a chance, como o Gibbs falou, de ficar em quinto, aí seria um pouquinho diferente o caminho, né? Ia ter um Cavs na primeira rodada, e aí na segunda rodada já um Bucks, né? Também não seria muita moleza, não. Mas o Heat ano passado foi campanha bem melhor e tal, e refletiu também, né? É duro, velho. É um time que você não aposta contra, mas também tá difícil apostar a favor. Heitor Facini, hein? Antes do Heitor, Lucas, convidar as pessoas para usar o cupom do Belgradão na Odyssey, né? Odyssey.com.br. O Odyssey é o melhor lugar para você adquirir suas roupas de basquete. Tem as melhores estampas. Eu tenho certeza que você vai gostar das estampas. Odyssey.com.br. E lá dentro tem a loja do Café Belgrado. Se você, que é o melhor você de pode, tudo.
Pô, tem a camisa do Belgradão, Café Belgrado Super Heroes, né? Que tem o Lenin de 3, tem o Michael Scott jogando basquetinho. Pô, entra lá, velho. Entra lá. E a partir de 3 peças, frete grátis. E usando o cupom Belgradal, você ainda ganha 10% de desconto. Pô, uma matinha. O Odyssey, o melhor lugar para você adquirir suas roupas. Camisas e canecas, hein? Guilherme, ó, a partir de agora, pessoal que já mandou fora do tempo, hein? Então, tem aqui uma sequência que são 2 áudios do Heitor e 2 do Thales, e eles conversam entre si. Então a gente vai ouvir essa conversa inteira, tá? Fala, rapaziada do programa que tá falando Heitor Facini, falando aqui pra vocês, bom dia, Guilherme, bom dia, Neps. Sexta-feira chegando, tô quase de férias, semana que vem, semana das férias. Vou perguntar pra vocês. Russell Westbrook, Pebble Pop. Eu sei que vocês vão falar que é pop, mas eu quero que entre a fundo nisso. Russell Westbrook... Você mandou fora da hora e quer que entre a fundo, Guilherme. No Clippers, ganhando o título, sendo MVP das finais, com 50 pontos de média na final. Pebble Pop. Salve Gibas, salve Nepopop. Aqui é a Thales. Gostaria de aproveitar o tema desse podcast para fazer uma pergunta, uma dúvida que paira há 2 anos no ar lá na famosa Liga 13 de Fantasy. Eu queria saber se é Peba ou Pop escolher Lamelo Ball na pick 1 do draft geral. Considerando que as stats que contam para esse fantasy são pontos, rebotes, assistências, tocos, roubos, turnovers e bola de 3. E os salários reais da NBA. O que vocês acham dessa escolha ousada? Que eu não vou falar quem fez, mas é uma pessoa muito querida do Giannis. Aproveitando aqui, sendo jornalista brasileiro, no segundo áudio, o que vocês acham de pagar 8 firsts no Alperen Sengun? Um abraço para o pessoal da Liga 13 e para o pessoal da Liga 7 e para todos os ouvintes do Café Belgrado. Que voz aveludada, Thales. Porra, achei que tinha mais interação entre eles, porque tem citação, né, e tal. Ainda tem mais um aqui do Heitor. Cara, eu só paguei 6, não foram 8. Ah, tinha uma interaçãozinha também, então. Cara, 6 first no Alperen Sengun, né? Depende de quantas first você tem e se são protegidas e tal. Né? Amo o Alperen Sengun, viu? Então não sou contra. Mas ele tá agir sem por moral, amor. viu? Ele tá sem moral no Houston ultimamente, viu? Cara, mas durante pra a falar de temporada ele fantasy, cresceu de moral, depois baixou. especialmente Keeper, eu sou completamente a favor do amor, né? Então se você vai, é um fantasy Keeper, você vai passar 6 anos com o cara, porra, pega os que você mais gosta, né? Agora, se você tem a primeira escolha, você pega o Luka ou o Giannis. Não tem outra coisa pra você fazer com a primeira escolha. O Jokic, talvez, né? Ai, cara, porra. Pô, o cara entrega uns números cavalares, assim, né? Pode ser. E assim, o Lamelo tem muito problema físico ainda, né? Nem digo pelo jogador que ele é, mas... mas não deve ter sido esse ano, né? Deve ter sido, sei lá, logo depois dele ter sido o novato do ano, talvez. É Luka Giannis. Davi Renan, hein? Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Aqui Davi Campos, de Porto Alegre. Vou indo sucintamente ao ponto e dizendo... OKC indo para os playoffs. É Peba ou é Pop? Porque é uma questão que aparentemente ela é pouco inteligente, porque ela seria uma questão pop, né? Porque é um time jovem, com bastante jogadores promissores indo para o playoff, mas será que esse playoff não está vindo antes do momento devido? Será que ano que vem, com novas escolhas altas de draft, com a volta do Chet Holmgren e mais desenvolvimento de jogadores, não seria um momento mais propício para esse time começar a brigar por playoffs, de repente até por mando de quadra, do que agora, nessa temporada de 22-23? Será que não seria melhor eles estarem ficando mais embaixo na classificação para pegar mais uma escolha alta e consolidar melhor o time? Fica aí o questionamento para todos. Um grande abraço e que todos ouçam e apoiem o Café Belgrado. Vai você nessa, Lucas. Gibas, gosto muito de equipe jovem pegando playoff, especialmente antes da hora, né? É um sinal de que os jogadores estão ávidos, é um sinal de que, sei lá, esse técnico é bom, você confia, e provavelmente é uma distância entre a escolha 12 e a escolha 16.
E na história não é tão distante assim a qualidade do jogador da escolha 12 e da escolha 16, né? Então você confia mais em equipes que, se for um time que sempre acerta pegando na 16, eu confio mais do que uma equipe que costuma errar pegando na 12, né? Então sou super a favor aí do OKC para playoff. Baita história e juventude aguerrida, viu? Cardozão, Guilherme, essa é para você. Vem, Cardoso. Belgrado, Cardoso aqui falando de Floripa. E eu quero saber se é Pebble Pop essa brincadeira que o time do Utah Jazz faz com o coração dos torcedores. Ganhando dos times favoritos e perdendo para os times pebas. Então entra naquele ciclo. Meu Deus, ganhou do Suns, eu vou para os playoffs e vou quebrar todo mundo. Aí depois perde pro Portland, porra, a gente tem que perder e voltar pro sorteio do draft. No fim, o Jazz tá ficando vai ficar na 11ª posição, não vai disputar play-in e vai ficar numa posição de tosqueira para o sorteio do draft. Então é Pebble Pop essas atitudes que o time vem fazendo com os torcedores. Tava refletindo sobre o Jazz aqui, que até eu acabei de falar, né, que achava que o Jazz precisava ser ruim mesmo, né? Ser ruim de verdade, assim, não mais ou menos ruim. E aí eu fiquei pensando, quais foram os caminhos que o Jazz tomou para que ele conseguisse ser bom, mesmo sem ser o plano inaugural, né? Eu acho que o caminho principal foi não ter trocado os principais talentos logo de cara, ficou muito tempo com muitos bons jogadores lá, inclusive, claro, trocou, na verdade sim, trocou os seus principais talentos sim, mas a segunda leva de talentos ele não trocou, né? E ao não trocar essa segunda leva de talentos, o time acabou ficando ainda potencialmente bom. E aí acho que o principal motivo, na sequência, a contratação do Will Hardy. Impressionante o que é esse técnico. Impressionante. Então você pensa assim, o que ele podia ter feito? Podia não ter contratado ele ainda, né? Dá um ano off, né? Põe alguém ali da aí casa. Ele teria ficado no Celtics, né? É isso que eu ia dizer. E aí qual que é o problema, né? Se você não traz vamos supor, eu gosto do Will Hardy, né? O cara que o contratou, a gente supõe que foi o Danny Ainge, que tem uma participação muito ativa nas decisões, né? Um amigo pessoal do Danny Ainge é dono do Jazz e enfim, cresceram juntos e assim que queria tomar as decisões trouxe o Danny Ainge. E o Danny Ainge é o executivo, né, de operações do Jazz nesse momento. E o Danny Ainge, ele tinha se afastado do basquete por causa do segundo ataque cardíaco que ele teve, falou, não, tô fora agora, tá tudo certo, mas não aguentou, né? Já acabou sendo trazido. E ele conhecia o Will Hardy. Ele estava num time que foi buscar o Will Hardy do San Antonio Spurs, onde o Will Hardy se formou. Então, assim, na iminência do rebuild, na mudança de técnico, imagino que ele falou, eu tenho o cara, eu sei quem é o próximo, eu sei quem é o próximo Brad Stevens, vamos dizer assim, né? O próximo Nick Nurse, o próximo técnico estreante que vai ser muito bom. E ele trouxe já, mas eu acho que ninguém ali poderia imaginar que tamanho talento do técnico, tamanha, assim, comunhão entre o que ele acredita de basquete e o que os jogadores que estavam lá poderiam entregar. Porque, assim, teria que pensar basquete de um jeito muito específico para tirar o que ele tirou do Jordan Clarkson, para tirar o que ele tirou do Lauri Markkanen. Não é só ser um bom técnico, mas ser um técnico que goste de alguns estilos de jogadores, né? Jogadores agressivos num contra um, jogadores versáteis, né? Na posição 4 e 5. Enfim, e esse foi o caminho para uma temporada dessas que o Cardoso está falando, né? E o ano de novato do Walker Kessler, né, velho? Que doideira. E no meio da temporada o time tenta ainda descapitalizar, troca outras peças, né? Peças importantes da história do time vão embora. E ainda assim o time continua dando um jeito de ganhar um joguinho aqui, um joguinho ali, jogadores que não estavam na rotação estão contribuindo. Eu fico pensando, é possível que desse tudo errado, né? Assim, é possível que você conseguisse um cara que não fosse esse técnico, fosse um company man ali, né? Um cara para fazer o serviço de entregar uma temporada ruim. Mas numa dessas você poderia ter perdido o Will Hardy, que é o técnico, me parece que é o técnico do futuro do Jazz, é um cara que vai fazer história no Jazz. E talvez você mesmo assim ganhasse muitos jogos, né? Porque de alguma maneira você vai ganhando jogo aqui, ganhando jogo ali. Então não sei, é peba, né? Eu acho assim, o saldo da temporada é peba. No plano, né? Se você olhar assim, qual era a ideia? Com que saímos disso?
Mas bem, eles acabaram de draftar um pivô com a escolha alta, né? Qual foi? Você tem aí, Lucas, a escolha que foi o Walker Kessler? O número? Eles não draftaram, né? Foi via veio na troca, né? troca do Gobert, né? Foi tipo Isso. 22, alguma coisa assim. Uma escolha 22 e transformaram uma escolha 22 em um All-Rookie Team. Se eles souberem escolher com o que vier, vai ser uma escolha 12, 13, 14. Pode ser que eles consigam outro All-Rookie NBA, né? Não é impossível. Olha o que o Thunder acabou de fazer com o Jalen Williams, né? Um cara que não estava cotado para ser All-NBA e está entregando, All-NBA, desculpa, All-Rookie Team, e está entregando nesse nível. Está, inclusive, tentando uma run aí pelo título de calor do ano nessa reta final. Então, é possível que o saldo saia melhor, aí você fala, pô, não conseguimos uma escolha top 3, mas construímos cultura, temos um sistema tático, recuperamos alguns jogadores que para a liga não eram grande coisa mais, acho que o principal caso é o Lauri Markkanen, trouxemos um pivô calouro que vai ser para a história da franquia, vai jogar aqui por anos, e ainda assim conseguimos um bom jogador no draft, então foi uma temporada que valeu a pena. E outras apostas, né? Taylor Horton Tucker, o Agbaji, né? Tem alguns jovens ali. Ainda tem troca para fazer, né? Ainda pode rolar um Jordan Clarkson, ainda pode fazer bastante coisa. Mas assim, se você não drafta um bom jogador, e se por acaso Scoot Henderson, Brandon Miller e Mbanyama se tornem o que as pessoas esperam que eles se tornem, pô, vai ser uma temporada de bater a cabeça na parede no futuro, sim. Tarcísio Colares encerrando, hein, Gibas? Lucas, Guilherme. Bom dia aqui de Fortaleza. Tarcísio falando. Pebble Pop, 60 anos do Mundial do Brasil, 1963, do Bimundial. Pelo amor de Deus. Essa é a mais fácil de todas, né, Guilherme? Pelo amor de Deus, Brasil bicampeão do mundo. Peba, sabe o que é Peba lembrar disso? Porque vai passar mais 60 anos e eu tenho certeza que eu não vou ver o Brasil nessa situação aí, Guilherme. Peraí, velho. Pô, pode acontecer, velho, não? Pode. Pode, não pode? Tipo, Jamaica abaixo de 0, eles ganhando. Não, 60 anos é muito tempo, velho. Peraí. Ok. Mas assim, olhando hoje para o futuro, eu não vejo um caminho muito claro para o Brasil ganhar mais um título mundial no basquete. Se você visse... Masculino, tá? O feminino eu vi, né? Pelo menos. Daqui um mês, né? Vai se celebrar os 60 anos, né? Vai ser 25 de maio. Certamente o Café Belgrado vai fazer alguma coisa. A gente tá em março ainda, tá, Gibas? 2 meses ainda, né? O título foi no Maracanãzinho. Brasil maravilhoso, né? Com Amaury, Vlamir, grande elenco. Uma história e tanto, né? O técnico Canela, tio do Jô Soares. Poxa, uma seleção histórica. Se a gente trabalha com basquete hoje, a gente deve muito a esses caras. Um salve aí aos campeões mundiais. Pop demais, Tarcísio, gostei. Gibas, destaque final? Meu destaque final é o seguinte, vou já antecipar aqui o meu. Vem pro Giannis, quero ouvir a sua voz. Você que é um apoiador que não é insider do Belgradão, cara, vem pro Giannis. Aproveita que tá no virada de mês aí, né? Provavelmente seu cartão já tá fechando a conta e tal. Muda, né? Cancela esse apoio de 9, vem no apoio de 20, que eu quero ouvir a sua voz aí o mês inteiro, ouvindo a sua voz aqui às sextas-feiras prevaricantes. Fazer esse desafio, viu, Guilherme? A todos os apoiadores que já são apoiadores do Café Belgrado, já amam o Café Belgrado o suficiente para ouvir o conteúdo exclusivo, venham experimentar um mesinho de Giannis. Faz esse movimento aí. Esse é o verdadeiro movimento sensual, Guilherme. Pô, excelente dica. O meu destaque final é para mais um dia cheio de basquete, né? E eu presto atenção especial na temporada aí do feminino, porque, como tenho dito, né? Acho que Caitlin Clark é um dos maiores nomes do basquete dos últimos anos. Ela joga o feminino de Iowa e hoje tem mais um jogo do March Madness. Se tiver a oportunidade, veja. É realmente uma novidade. Assim. É um jogo muito legal de acompanhar. Mas além disso, tem March Madness, tem NBA, tem NBB. Hoje tem bastante coisa, né? Dia com muito jogo para quem curte. Valeu, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Até a próxima.